Olá, a paz do Senhor, a você que me ouve. Meu nome é Nicolas Vieira, eu sou membro aqui da Igreja em Correias, na Obra da Restauração, em Petrópolis, Rio de Janeiro. E hoje nós vamos estar estudando juntos mais uma lição de escola bíblica. Tá? É a lição de número 6 dessa série que nós estamos gravando aí, tá? Da revista Vidas Transformadas, da editora Z3. Ok? Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, você vai encontrar também as outras lições, tá? A lição do 1 ao 5, que já foram ministradas aí nesse mesmo canal. Bom, essa lição ela vai falar sobre a necessidade do novo nascimento. E esse é um tema extremamente importante, extremamente básico, basilar, ou seja, é a base da vida cristã. Toda essa revista está trazendo esses assuntos que são a base da vida de um cristão, de uma pessoa que confessa Jesus como seu Salvador, que crê, que confia em Jesus. E a necessidade do novo nascimento vai tratar exatamente disso. Por que nós precisamos do novo nascimento? O que é o novo nascimento? Enfim, todas essas questões, todas essas situações do novo nascimento. E eu já vou ler aqui o nosso texto básico, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 21, de onde foi tirada aí, né, essa lição. E eu vou estar lendo ele todo aqui, você que tem a sua Bíblia, aí quiser acompanhar, pode acompanhar também. Mas eu vou estar lendo aqui, que é esse encontro de Nicodemos com Jesus. Ok? Então vou estar lendo aqui a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, nesse texto que é extraído, né, esse termo nascer de novo, o que é o novo nascimento? Se tornar uma nova criatura em Deus. Nicodemos, ao que tudo indica, né, pelo que a gente entende aqui, foi a Jesus com uma dúvida sincera, com um coração sincero. E faz muito sentido, ele chega ali cheio de elogios, né, Rabi, enfim, tu és o mestre, sabemos que vem de Deus, porque se não vieste de Deus não faria essas coisas. E por que ele diz isso, né? Nicodemos era um fariseu. Os fariseus eram a linha religiosa provavelmente mais importante da época de Jesus ali entre os judeus.
ok? Tanto que tem vários textos, né, em que eles vão aparecer ali na caminhada de Jesus, inclusive se tornam ali os maiores, enfim, são eles ali que acabam tentando pregar peças ali para encontrar Jesus em algum erro para que ele fosse morto, né? Estavam envolvidos ali com um certo ciúme de Jesus, ok? E nesses embates, os fariseus chegaram a dizer que Jesus praticava aquelas obras por Beelzebu, ou seja, por um demônio, maioral dos demônios, ou seja, por Satanás. Eles acharam essa explicação aí, acharam que era convincente essa explicação, que Jesus fazia aquelas obras por Satanás. Por quê? Porque os fariseus, eles seguiam a lei ao pé da letra, ou pelo menos ensinavam e exteriormente mostravam assim, tá? Nós vemos que nos embates com Jesus, Jesus mostra ali várias deficiências e que internamente não era bem assim. Mas os fariseus, eles eram mestres da lei, seguiam a lei ali, o Pentateuco, né, a Torá, com muito afinco, e ensinavam aquilo ao povo. Só que a gente vê nos próprios relatos, falando dos escribas, né? Enfim, nem todo escriba era fariseu, nem todo fariseu era escriba, mas muitos deles, né, muitos fariseus acabavam se tornando escribas também, e eles não ensinavam com a autoridade que Jesus ensinava. A gente vê isso nos evangelhos, que o povo se achegava a Jesus e reconhecia que ele ensinava com autoridade, ele tinha autoridade nos ensinamentos dele. E para justificar essa autoridade, os fariseus falavam isso, ele expulsa os demônios pelo maioral dos demônios. Então, Nicodemos vem com essa palavra e demonstra que ele discordava dos seus colegas ali, né, dos seus colegas fariseus. Ele fala: Rabi, sabemos que és mestre, porque vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele já fala de cara: Senhor, eu sei que os meus companheiros ali têm falado várias coisas sobre você, mas eu discordo, eu sei que você vem de Deus, porque essa autoridade com que você ensina não é maligna, né? Sabemos que tu vem de Deus. E Jesus já responde na lata ali, né? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque Jesus era um grande... a gente vê vários embates em que ele critica de forma muito dura os fariseus, porque os fariseus, por muitas das vezes, não podemos generalizar, temos alguns fariseus que... parece até que se converteram realmente e que talvez, né, e que seguiam de coração, de forma zelosa, a lei, para agradar realmente a Deus, não por uma questão de poder e tal, como Jesus critica, mas a maioria ali a gente vê que estava fazendo aquilo mais pela questão do status, né, de ser o mais santo. Tanto que fariseu significa separado, né, ou seja, é como se eles fossem os santarrões ali, a nata realmente de Israel, tá? Dos judeus. E Jesus, nos evangelhos a gente vê esses relatos, onde Jesus tem vários embates com eles, falando inclusive que eles tinham esse problema. Eles aparentavam uma religiosidade externa, sendo que por dentro não era nada daquilo. Ou seja, Jesus fala, né, vocês lavam lá o exterior do copo, mas dentro do copo lá está cheio de sujeira. Vocês são como um túmulo caiado, né? Ou seja, um túmulo que é todo bonito por fora, né? Todo trabalhado, cheio de coisa, mas por dentro tem podridão. Ou seja, o que Jesus criticava era que eles eram simplesmente legalistas, eles simplesmente seguiam a lei de forma exterior, mas não tinham uma mudança interna. E é nisso que Jesus já vem batendo de frente, que é necessário para ver o reino de Deus, é necessário mudar não por fora, mas é necessário mudar por dentro. Nós podemos mudar várias coisas na nossa vida. Às vezes a gente não está saudável, se alimenta mal, está obeso, e começa a se exercitar, começa a se alimentar bem e aquilo muda. Nós podemos, enfim, tem várias situações aí que a gente pode mudar. Mas o novo nascimento não é simplesmente
a mudança de um comportamento pela mudança de comportamento. Na verdade, a mudança do comportamento, ela é fruto do novo nascimento. O novo nascimento, ela vai fazer com que as nossas obras sejam diferentes. Não são as boas obras que salvam, mas o novo nascimento gera em nós boas obras. Porque como é que a gente vai ter nascido de novo, sendo que as nossas obras continuam sendo as mesmas quando nós éramos, de quando não havíamos nascido de novo? Tá? Então essa é a centralidade do novo nascimento e esse diálogo interessante entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos, ele aparece até depois nesse mesmo livro de João, até defendendo Jesus, né, em uma situação, mostra que ele realmente tinha sinceridade, que provavelmente se converteu, ok? Então Jesus mostra isso para ele, beleza? Então aqui acho que a gente já consegue entender qual é a necessidade do novo nascimento. Por quê? Sem nascer de novo, sem nascer para Deus, nós não podemos entrar no reino de Deus, nós não podemos participar, ter intimidade, ter relacionamento com Deus. Sem o novo nascimento, nós somos apenas criaturas. Somos apenas criaturas de Deus. Seres que não tiveram não tem realmente uma ligação com Deus, ok? O novo nascimento é diferente. Com o novo nascimento, nós realmente podemos compartilhar, nós temos acesso a Deus, através de Jesus, temos acesso a Deus e nossos pecados são perdoados e nós podemos entrar na eternidade, viver eternamente, e é nisso que a gente crê. E é por isso que é necessário o novo nascimento, tá? E é necessário o novo nascimento porque, como já foi dito nas outras lições, né, que foram feitas até agora, o homem morreu. O homem não foi feito assim. Adão foi feito perfeito, juntamente ali com Eva. Mas eles morreram espiritualmente. Eles desobedeceram a Deus. Eles quebraram uma aliança com Deus, porque eles queriam ser igual a Deus. A gente vê lá. Muita gente acha, pecou simplesmente porque comeu uma fruta. Não é isso. Por que ele comeu a fruta? O que a serpente falou lá? Deus falou isso para vocês, né, que vocês não podem comer dessa árvore do bem e do mal, porque vocês serão igual a eles. Então, na realidade, o homem pecou no mesmo pecado que Satanás também caiu. Satanás queria colocar seu trono acima do de Deus, queria ser igual a Deus, porque não tem como estar acima de Deus, porque Deus já é a perfeição, enfim, não tem como ser a mais, né? Deus já é tudo, já é o extraordinário. Então ele queria se igualar a Deus e foi assim que ele seduziu também o homem, seduziu a Eva. Não foi a fruta, simplesmente, quero comer muito essa fruta aqui e já era, né? Não é isso. Na verdade, o que seduziu o coração deles é de que também seriam iguais a Deus, ok? Então, o homem, na realidade, ele pecou no mesmo pecado que Satanás. Então, por isso que é necessário esse nascimento. Em Adão, nós morremos. Em Jesus, nós temos a possibilidade de reviver, de realmente, de novo, ter a vida eterna. E para isso, nós precisamos nascer de novo, né? Como nós morremos lá atrás, nós precisamos nascer em Jesus, que foi feito também perfeito, como Adão tinha sido feito lá perfeito. Mas, ao contrário de Adão, Jesus nunca pecou. Então, ele conseguiu nos religar a Deus. Através dele, a gente se desvincula da linhagem de Adão, desvincula no sentido, né, somos todos filhos de Adão, todos no mundo somos filhos de Adão, pela Bíblia nós cremos assim, mas em Jesus nós tivemos o resgate, ok? Então é por isso que precisa, né, do novo nascimento. No tópico 2, ele vai falar aí da natureza do novo nascimento. Ok, eu preciso nascer de novo, mas como é que isso funciona? Porque quando a gente nasce normalmente, aqui no nosso mundo terreno, é muito fácil, né? Nós nascemos simplesmente, ninguém tem dúvidas, né, sobre o novo nascimento aqui, porque é carne. E é isso que Jesus vai falar, que nascido da carne é carne, mas é necessário nascer do Espírito. E aqui ele vai usar um termo interessante, porque Nicodemos vai lhe responder. Quando Jesus fala isso de necessário nascer de novo, Nicodemos vai e responde:
Mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Claro que Nicodemos não achava que ele ia voltar para o ventre materno, mas ele estava realmente tentando entender ali, eu acredito, que ele estava realmente tentando entender o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Né? O que era isso que Jesus estava falando de novo nascimento? E Jesus vai e responde, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de... Não, na verdade isso é isso, Jesus fala, né, responde assim, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí a gente vai tentar entender esse termo. O que é nascer da água e do Espírito? Para muitas pessoas, isso aí vai ser nascer do Espírito. Nascer do Espírito Santo, né? O Espírito Santo testifica em nós e nós temos o novo nascimento. E o batismo, né? Onde nós testificamos ali que nascemos de novo. Realmente o batismo é muito importante porque ele é ali a pregação de que você mudou. O batismo, ele vai mostrar para o mundo, é você mostrando para o mundo, quando, né, você se batiza, você está mostrando publicamente a todos que você foi enterrado, né? Batismo significa enterrar, né? Você foi enterrado, né? Te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí deita na água, né? Submerge. Então ali é como se estivesse sendo enterrado e depois ressurgindo, uma nova criatura, um novo ser ali. Então, essa é a simbologia do batismo, mas o batismo não salva. O batismo, ele é uma simbologia importantíssima, é uma pregação importantíssima, mas não é ele que salva, porque nele você está testificando que você foi salvo. Como é que você... Né? Se você está testificando que foi salvo, como é que você vai ser salvo por ele? Então, tem muitas pessoas que são batizadas e que, na realidade, nunca entenderam o que é o novo nascimento. Okay? E tem pessoas que não passaram pelo batismo e foram salvos. Um exemplo claro disso é um dos ladrões que foram crucificados com Jesus. Não teve tempo para se batizar ali. Ele estava sendo morto. E ele pede a Jesus misericórdia e Jesus fala que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. Então aquele camarada foi salvo, mas não foi batizado, não tem problema. Tá? Ele, de uma forma ou outra, ele já deu ali também o seu testemunho. Então o batismo, ele é uma simbologia. Se ele é uma simbologia, ele aponta para algo que é maior do que ele, porque não tem como símbolo ser maior do que aquilo que ele simboliza. Sempre aquilo que representa, ele é menor do que aquilo que ele está representando. Então, eu separei aqui alguns textos para a gente tentar entender de uma forma melhor também essa questão da água. Né? Por que Jesus fala da água? A gente vai ver lá em Efésios. Efésios 5, tá? Versículo... eu vou ler o 25 e 26. Aqui Paulo, né, Efésios é uma carta escrita por Paulo, e que não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando aqui a princípio. Ele está falando ali de vida familiar, de como o marido devia tratar as esposas, de como a esposa devia tratar o marido, pai e filho, né? Essa questão familiar ali. Como que o cristão devia se portar ali com seus familiares. Então, só que aí no meio do caminho ele usa o exemplo de Jesus. Então vamos lá. Efésios 5, 25. Diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então aqui Paulo usa esse termo que é bem interessante, mostrando que ele está falando dos maridos, mas ele usa Cristo para exemplificar. E ao usar Cristo para exemplificar, né, como que o marido deve amar as esposas, ele exemplifica também e mostra como é que Cristo amou a igreja. Como é que ele amou? Ele amou se entregando por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, ou seja, lavando-a pela palavra. Então, nós podemos entender que essa água que Jesus está falando lá atrás, nos evangelhos, na verdade é a palavra. Como a gente vai ver também em 1 João 5, a partir do verso 6, eu vou ler aqui, ele diz assim: este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue.
e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o próprio Jesus, né, o Verbo encarnado, e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Tá? Então, de novo, ele vem aqui a questão da água, né, que são os que testificam na terra. Então, de novo, essa expressão da água sendo trazida, certo? Então, isso é muito importante para que a gente possa entender essa questão, né, desse nascimento da água. Ali, Jesus estava falando realmente da água, que é a palavra, sendo lavado pela palavra. Porque o próprio Jesus não, na verdade vai ser Paulo, em Romanos, eu não vou me recordar agora o texto, mas ele diz que, se eu não me engano, né, se eu não estou completamente errado aqui, mas eu acho que é Romanos, que Paulo vai dizer que, e eu acho que foi Paulo que disse, né, se está em Romanos, eu acho que é isso, pode ser, depois se eu estou errando completamente onde está o texto aqui, vocês me falam aí nas redes sociais da igreja. Mas o importante é que vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ok? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé começa na palavra de Deus. E o Espírito Santo vem e testifica daquilo e nos convence do pecado. E aí é que nós nascemos de novo. Primeiro a gente precisa ter um conhecimento. É claro que pode haver pessoas que às vezes, em simples contemplação da natureza, do mundo, né, porque o mundo é lindo, e é fácil a gente chegar à conclusão de que existe Deus simplesmente por olhar a natureza, olhar como as coisas são, olhar a beleza das coisas, enfim, é natural a gente chegar a essa conclusão, tá, de que existe um Deus. Mas o plano de Deus está explicitado ali na sua palavra. Então, para a gente, o plano de Deus é que as pessoas conheçam a sua palavra e aí o Espírito Santo vem, testifica daquilo e o homem fica convencido. Porque é igual. Como é que nós sabemos hoje, né, que eu não posso roubar? É claro que isso já vem de muito tempo, né, desde que o homem começou a se organizar em sociedade, alguns códigos, algumas coisas começaram a se formar ali. Então, hoje, para nós, isso é quase que a gente já recebe isso muito cedo. Mas como é que eu sei que eu não posso roubar, tá, aqui no Brasil? Está lá no Código Penal brasileiro, que eu não posso roubar. Senão eu vou ser preso, a liberdade é um direito meu, mas eu vou ser privado da minha liberdade porque eu cometi algo que não que não pode ser feito na nossa nação. Então está lá no Código Penal brasileiro. Então é necessário um código. Como é que eu vou saber que eu tenho pecado? Como é que eu vou saber que em Jesus eu tenho... em Jesus, por Jesus que eu consigo acesso a Deus? Sem a palavra. É na palavra que eu encontro tudo isso. E lendo, é claro que várias pessoas às vezes vão ler a Bíblia toda, várias vezes, né, de uma capa a outra, e não vão se convencer disso, porque é necessário a segunda fase, que é o Espírito Santo nos convencendo e precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que ele faça esse trabalho no nosso coração. E aí surge o novo nascimento. Beleza? Então, Jesus, quando fala da água e do Espírito, né, nascer da água e do Espírito, nós entendemos assim, né, que primeiro, pela palavra, nós temos conhecimento ali de que somos pecadores, mas que não precisamos ter medo, pois Jesus veio, ele já pagou essa nossa dívida, é só a gente aceitar esse perdão, né? O perdão já foi dado, é só a gente aceitar o perdão, tomar posse desse perdão e o Espírito Santo, e isso o Espírito Santo vai fazendo esse trabalho no nosso coração, beleza? Então é mais ou menos nesse sentido, é a palavra, né, que vai nos mostrar, ou seja, a água, nós somos lavados pela palavra, e o Espírito Santo convence.
E aí, o tópico 3, a gente vai falar justamente do Espírito Santo, que é o agente do novo nascimento. Quem é, né? Como é que o Espírito Santo faz isso? Né? Como é que é o nascimento? Porque o Espírito Santo é realmente o agente do novo nascimento. E aqui na revista, né, ele vai mostrar aqui como que o Espírito Santo ele age invisivelmente, ele age soberanamente, ele age irresistivelmente, ele age de forma inexplicável, ok? E na realidade, saber exatamente como que é exatamente, isso é mistério de Deus. Como é que o Espírito Santo gera uma nova vida em nós, um novo ser humano. Uma pessoa que, às vezes, 1 minuto após a sua conversão, ou seja, o seu nascimento, já abandona práticas de uma vida inteira. Isso acontece. Tem casos que, muitas pessoas que nascem de novo, e tem coisas que vai demorar um pouquinho a perder, vai perdendo com o tempo. Mas tem coisas que, no estalar de dedos, já perde aquilo. Eu, por exemplo, antes do meu novo nascimento, eu tinha um medo absurdo da morte, de coisas assim, e eu perdi isso, né? A partir do momento que eu recebi a Jesus, que eu nasci de novo, isso já passou. Ou seja, essas coisas que eu carregava ficaram para trás. Claro que aí tem a questão da santificação, de um processo, né, para apurar, né, esse novo crente. Aí é o crescimento do novo nascido, mas nascer já nasceu. Tá? Então, de forma maravilhosa. Nós vemos também que Jesus também foi gerado pelo Espírito. Lá em Mateus 1, né, do verso 18 ao 20, vai dizer, né, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Okay? Então Jesus também foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso que ele veio perfeito, né? Ele foi gerado ali pelo Espírito Santo. E como Jesus, nós também precisamos receber esse novo nascimento que é gerado pelo Espírito Santo. Em Lucas 1, ele vai dar mais detalhes desse diálogo com o anjo com Maria. Lucas 1, 35, vai dizer assim, né? Porque Maria estava cheia de dúvidas, né? Mas como é que isso vai acontecer? Como é que... porque também é milagroso. Como é que uma mulher virgem vai dar à luz a um filho? Percebe que também é misterioso isso, é complexo. Mas o anjo responde lá no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Beleza? Então, esse novo nascimento, como ele acontece, é uma forma assombrosa e milagrosa. É um milagre de Deus. Nós nascermos de novo é um milagre de Deus. Ok? E isso é disponível para todos. Todos podem nascer de novo. E às vezes a gente fica assim, se perguntando, né? Às vezes, mas como é que isso acontece e tal? Como é que eu vou saber se eu realmente nasci de novo, se eu não nasci de novo e tudo mais? Porque na realidade, a gente não sabe também exatamente como que nós nascemos carnalmente. A gente pode explicar a mecânica que acontece, mas nós não sabemos exatamente explicar como que realmente acontece, como que a vida é criada ali no ventre de uma mãe. Porque falar, porque o espermatozoide fecunda ali o óvulo, que não sei o que lá, em tantos dias, e depois vai se formando, se torna um embrião, isso daí é a mecânica de como acontece. Mas como acontece de fato? Como que é isso? A gente não sabe. Por exemplo, às vezes a gente tem essas coisas. Porque, por exemplo, todos nós temos celular, hoje mexemos e tal, muitos de nós, né? E a gente sabe mexer, mas qual de nós sabe construir um celular? Então, só porque a gente tem um e sabe mexer,
a gente acha que é perito naquilo e na verdade nós não somos, nós não sabemos exatamente o que funciona aqui por dentro. A gente pode até explicar de forma técnica, mas como de fato aquilo acontece. Então, o Espírito Santo, ele gera essa nova vida. E isso é mistério de Deus. O que a gente sabe é igual a criança quando nasce. Não tem como esconder que nasceu uma nova criança. Ela nasce chorando, esperneando, faz um barulho danado, uma sujeira danada, né? E nós nascemos também, quando nós nascemos de novo, não tem como esconder isso. O que sabemos é que nascemos de novo. E às vezes pode ter essa dúvida também, né? E como é que eu vou saber? Eu tenho dúvidas sobre isso. Como é que eu vou saber se eu nasci de novo mesmo? Às vezes bate uma dúvida e tal. Nós, naturalmente, somos pessoas que temos uma série de deturpações a respeito de nós mesmos, né? Nós temos uma série de questionamentos, várias coisas que a gente acha que são injustiças, várias coisas que nós... enfim, geralmente, né, vou botar aí bem geralmente mesmo, nós nos tratamos de uma forma com muito carinho e muito cuidado. Às vezes isso pode ser de uma forma que nós acabamos nos ensoberbecendo, nos tendo nós como se fôssemos acima dos outros, ou então tendo uma autopiedade também, tá? Porque quando nós temos muita pena de nós mesmos, nós também, de certa forma, nós estamos também tendo um cuidado excessivo. Então nós temos uma série de deturpações, uma série de questionamentos. Se há Deus, como é que é tanta maldade no mundo? Como é que morrem pessoas inocentes? Como é que nós estamos aí esse tempo todo, desde março, já estamos em novembro com essa doença que não acaba, tudo fechado, os idosos não podem vir à igreja, pessoas com comorbidade não podem também, tem que ficar de máscara o tempo todo, né? Eu estou sem aqui porque eu estou sozinho agora, né? Senão estaria. Então tem uma série de coisas que a gente às vezes fica se perguntando. Mas se a gente quer saber se a gente se achegou a Deus mesmo, se a gente realmente chegou a conhecer a Deus, foi no momento em que todos esses questionamentos e tudo isso, nós deixamos de lado, parecem bobeira. Quando a gente se vê que todos esses questionamentos, toda essa minha sede de justiça, na verdade, é uma besteira tremenda. Porque eu não faço... Porque Deus é muito maior do que o meu entendimento. Com certeza você tem aquela pessoa, você conhece alguém que você... Caramba, eu sou fã dessa pessoa. Uma pessoa que você admira muito. Uma pessoa que quando você chega perto dela, você até gagueja, você fica vendo as palavras que você vai falar, porque você admira muito aquela pessoa sabe, você é muito fã dela, admira muito, seja o trabalho dela, seja a forma como ela é, né, seja o que for, você admira muito ela, você admira aquela pessoa. Todos nós temos pessoas assim. Ter um encontro com Deus é mais ou menos por aí. A gente fica meio sem palavras, a gente fica meio sem saber o que dizer, porque quando Deus se mostra a nós, de imediato nós reconhecemos que nós estamos diante de alguém que nós não poderíamos estar. Vai lá em Pedro, né? Pedro, quando tem a pesca maravilhosa, o que Pedro diz? Senhor, afasta-te de mim porque eu sou homem pecador. Essa é a reação de quem está próximo ali, de quem está nascendo de novo mesmo, né? Então, é mais ou menos isso. Quando eu estou diante do rei, é natural que eu me encurve. Eu ouvi um pregador falando sobre isso, eu achei muito bonito. E é verdade, né? Se nós queremos saber se estamos diante de Deus, se nascemos de novo, é por aí. Tá bom, gente? Então, é mais ou menos isso, né? Eu já trato isso como a conclusão do novo nascimento. Como é que acontece, como é que é tudo isso. Ok? Espero que tenha sido legal aí, né? Esse nosso estudo. E se tiver alguma dúvida, eu não sou nenhum mestre, mas nós temos as redes sociais e podemos trocar uma ideia sobre isso também. Abraço!